Pentágono. O Pentágono é a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que fica localizado em Arlington, na Virgínia. Fica ao lado de Washington, D.C. Mas antes de começar o vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e deixa seu comentário embaixo. O Pentágono é conhecido informalmente como o Departamento de Defesa. O edifício foi construído durante a Segunda Guerra Mundial. A sua construção deu início em 11 de setembro de 1941. Foi construído em um tempo recorde, em 1 ano, 3 meses e 15 dias. Mais de 15 mil operários trabalharam incansavelmente na construção. Os arquitetos foram George Preston e David Whitman. O edifício tem 5 andares e 2 subterrâneos e 5 lados. Cada andar tem um anel de corredores interligados entre si, com um total de quase 29 mil quilômetros de extensão. É o maior edifício de escritório do mundo. Em torno de 23 mil militares e civis trabalham lá. 3 mil equipes de apoio também trabalham lá. Hoje, o edifício é o quartel-general do Exército, Marinha, Aeronáutica, Fuzileiros Navais e a Guarda Costeira Americana. Tudo sobre o mesmo teto. Assim surgiu o conceito atual de Pentágono. 11 de setembro de 2001. Um dos aviões sequestrado, o Boeing 757, foi jogado no Pentágono. Nesse dia, o edifício estava em reforma e a maioria dos escritórios estavam vazios. Em um dia normal, 4.500 pessoas trabalham nessa área atingida, mas devido à reforma só haviam 800 pessoas trabalhando. Mesmo assim, 55 militares, 70 civis e 5 terroristas morreram. A sorte é que a parte ocidental do prédio tinha passado por uma reforma rigorosa de segurança. Por isso, o prédio não foi tão destruído. A reforma do prédio durou 1 ano, reabriu no ano seguinte, em 11 de setembro de 2002. O nome do projeto da reconstrução do Pentágono era Fênix, em homenagem à ave mitológica grega que ressurgiu das cinzas. Um memorial e uma capela foram construídos na área do impacto do avião. No dia da inauguração do memorial, 25 mil pessoas compareceram na cerimônia. Eles fizeram um concurso para escolher o melhor projeto para a construção do memorial, aberto ao público do mundo inteiro, onde 1.126 projetos foram submetidos. Somente 6 foram escolhidos. O memorial custou quase 14 milhões de dólares, tudo vindo de doação. O memorial tem 184 feixes de luzes, um para cada pessoa que morreu. Um parque também foi construído na frente do Pentágono, com 184 bancos. Cada banco leva o nome de uma das vítimas em ordem de idade de 3 a 71 anos. Há também, no prédio, um centro de fitness e um centro atlético do Pentágono. O prédio é tão grande que há uma praça de alimentação enorme, com vários restaurantes para alimentar o batalhão que trabalham lá. Em 1976, o Pentágono começou a oferecer visitas guiadas ao público em geral. Depois de 11 de setembro, as visitas foram canceladas. Hoje já voltaram ao normal. Mas se você quiser visitar o Pentágono, precisa reservar no mínimo 2 semanas antes. O Pentágono recebe por ano, em média, 250 mil visitantes. Como eu já falei antes, o edifício foi construído em 1941. Nesse período, o país vivia a segregação racial. O presidente Roosevelt assinou uma ordem executiva
abolindo a segregação racial no estado da Virgínia, durante a construção do edifício. Dessa forma, negros e brancos poderiam trabalhar juntos, usar o mesmo banheiro e o mesmo refeitório. O edifício do Pentágono foi o primeiro prédio anti-segregação do país. Rockefeller Center. O Rockefeller Center é um centro comercial administrativo, é a meca do turismo de Nova York. É praticamente uma cidade dentro de Manhattan. São 19 arranha-céus com mais de 60 andares, todos interligados subterraneamente entre si. No subtérreo, há estação de metrô, galerias de lojas de grifes, lojas de conveniências e restaurantes de todos os tipos. A ideia de construir um centro comercial começou durante a Grande Depressão Econômica em 1929. Originalmente era para ser a ópera metropolitana da cidade. 228 prédios foram demolidos para dar espaço para os megaprédios. 4.000 moradores foram indenizados para se retirarem do local. 75.000 operários trabalharam na construção, que durou quase 9 anos. Só há um pequeno prédio de 3 andares que o dono não quis vender. E o pequeno prédio se encontra lá até hoje, esmagado pelos gigantescos prédios. A ideia da construção do Rockefeller Center era para trazer emprego para a população devido ao baque econômico que o país sofria. A árvore de Natal mais famosa do mundo está lá também. Durante a construção, todo Natal, os trabalhadores colocavam uma árvore de Natal pequena para cear. Depois virou uma tradição. Hoje, a árvore tem mais de 10.000 luzes, uma estrela de cristal no topo, doada pela Swarovski. É o cartão postal da cidade mais visitado no Natal. No inverno, há também uma pista de patinação em frente à árvore. Várias redes de televisão têm a sede no Rockefeller Center. Há também um dos prédios que serve como observatório, o The Top of the Rock, com 3 andares, com uma vista panorâmica de 360 graus. Há um prédio de 75 andares, onde no 75º andar há um nightclub. Nesse prédio também havia o elevador mais rápido do mundo na época. Em frente à pista de patinação, há uma estátua do deus grego, Prometeu. Na mitologia grega, foi ele que deu fogo para a humanidade, mas foi punido por isso, por Zeus. Por isso, ele representa o conhecimento e a tecnologia. Em geral, é uma área fascinante de todos os aspectos. Na arte, temos o MoMA, o Museu de Arte Moderna, um mural de Diego Rivera Fresco, marido de Frida Kahlo. Há um teatro, o Radio City, um marco da música. É aonde Roberto Carlos sempre canta quando ele vem a Nova York. Na religião, temos a Catedral São Patrício, que é a Arquidiocese de Nova York. Só para lembrar, São Patrício é o padroeiro da cidade, que é celebrado 17 de março todo ano. No Natal, o Rockefeller Center é cheio de encanto e magia. É a área que mais representa Nova York no Natal. Gostou do vídeo? Achou interessante? Não se esqueça de compartilhar com seus contatos, deixa seu like, se inscreva no canal e siga a gente nas redes sociais. Aquele abraço e a gente se fala na sequência.